Bom, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos passar um momento aqui na presença de Deus, né? Aprendendo um pouquinho mais da palavra, compartilhando aqui um momento de comunhão, né? Tem uma canção que diz que não há ferrolhos, não há portas que possam se fechar, né, diante de Deus. É assim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem pontas que se fechem diante da sua voz. Não há doença ou culpa que fiquem de pé diante de nós. Na tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Nem? Nosso signo Amém. é uma bênção. Signo é bonito, né? Eu gosto. Então, gente, eu vou compartilhar uma palavra hoje, mas antes, tem alguma coisa que a gente possa orar? Você precisa? Você precisa? Ah, eu quero que ore para minha família, né? Amém. E ora aí também para ver se sorte toda. Vamos pedir a Deus. A Lavina tá na justiça o negócio dela. O dia que eu fui no advogado, ele falou, tá julgando não sei aonde, agora vem julgar em Londrina. É assim mesmo. Então nós vamos orar por essa questão, né? E pelo teu trabalho. Por mim, pelos meus filhos, Amém. pela vizinha ali que está doente. Tá certo. Eu também quero colocar a Regina. A Regina também não está bem, tanto que ela não pôde vir hoje, né? E pedir a Deus, né, que nos abençoe. Que daqui a pouco, depois da célula, a gente vai num grupo para orar na mata, né? E que o pessoal entenda, né, a motivação, que compareça para que a gente possa fazer pelo menos 2 horas de oração, né? Orar pela cidade, orar pela igreja, pelas famílias. Ó, também você vê como é que tá, né? Amém. Esse negócio desses Então, presidentes, tudo aí, as coisinhas lá. então a gente ora e confia em Deus e Deus faz a obra,
Amém? Verdade. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença cada causa, a causa, ó Deus, financeira, do processo, Pai, que está na justiça. Peço que o Senhor faça com que o que é justo, ó Deus, o que é justo, o que é legal, esteja acontecendo, Pai, sendo liberado as verbas, ó Deus, que são justas e são de direito. Também, Pai, peço pela família, pelo trabalho da Luísa, pela sua saúde, pela sua vida. Peço pelos vizinhos, ó Deus, os que não puderam estar aqui, que estão adoentados. Ó Deus, que o Senhor entre com providência de cura. Oro pela Regina também, Deus, que ela tenha a graça, Senhor, de ser curada, ó Pai, o mais breve, o mais rápido possível, Deus. Conforme o Teu poder, ó Deus, nós cremos que tudo é possível e que o Senhor pode abreviar esse tempo de sofrimento. Também coloco diante de Ti, Senhor, o grupo de oração, de intercessão, que vai estar comigo esta noite. Ó Deus, e que lá na mata o Senhor fale conosco, Deus, nos abençoe, proteja-nos, ó Deus bendito, neste período de oração. Que a Tua graça se derrame e o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida. Assim nós te pedimos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, hoje eu quero falar de um assunto que parece que é um assunto simples, mas a palavra de Deus é simples, nós é que complicamos, né? O tema desta semana é abra o caminho para Deus em sua vida. Amém? Amém. Nós vamos ler 1 Samuel 1. Vamos lá, 1 Samuel 1. São do 8 ao 18. Amém? Vamos lá. Deuteronômio, Josué, Juízes, Qual o mesmo? 1 Samuel 1. Eu vou ler o versículo 1, 8 e você lê o 9 e nós vamos revisando. Pode ser? Sim. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Continua lendo, pastor, porque eu estou... Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca. Aliás, fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em seus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém?
Amém. Nós conhecemos a história de Ana. E Ana, ela subiu ao templo. Alguns dizem que durante 17 anos, outros 23. Ou seja, aproximadamente 20 anos ela subiu ao templo para orar. Ela queria um filho. Era uma questão que, para os israelitas, uma mulher estéril estava debaixo de uma maldição. Muitos atribuíam ao pecado. E Eucana, que era o esposo, tinha outra mulher chamada Penina, e ela tinha 6 filhos. Então ela se tornou uma rival, porque ela humilhava a Ana. E a Ana chorava. E o marido, ele amava mais a Ana do que a Penina. E ele então via ela ir e voltar, ir e voltar. E Deus não concedia a petição dela. E Ana, então, ela fez um voto e disse: Senhor, eu entrego meu filho para te servir no templo, se o Senhor me der essa graça. Nós observamos que depois ela teve vários filhos, Deus consentiu, Deus curou a sua esterilidade, né? E abençoou. Mas o que nós temos que levar em conta é quanto tempo nós demoraríamos em busca de uma bênção. Nós aguentaríamos 17 anos, 20 anos, 23 anos orando em prol de uma causa. Então, abra um caminho para Deus em sua vida. Como que Ana fez isso? Muitas vezes estamos vivendo um tempo difícil e nós queremos sair dessa situação. Conforme você disse, você tem uma causa que está demorando. E você quer sair dessa situação, você quer ver o fim dessa causa, não é verdade? E nós não somos diferentes de Ana. Você não disse que está assim com um sentimento ruim, algo ruim por acontecer. Você sabe que tudo isso é porque nós temos causas internas não resolvidas. E às vezes então bate uma angústia, bate uma necessidade, porque a gente não está satisfeito. Então nós não temos o descanso da nossa alma, sabe? Então, por isso que muitas pessoas, eles partem para o ilegal, eles partem para a rebeldia, e entram em briga até com Deus, com suas autoridades, porque eles não conseguem entender o porquê que tem causas que demoram tanto. Por que às vezes aquilo que a gente precisa está demorando tanto para acontecer? Eu parei de perguntar o porquê. Passou a perguntar? Para quê? Para quê? É porque o porquê nós não temos resposta muitas vezes. Mas para que nós temos? Só que nós só vamos ter a resposta do para que está acontecendo depois de um tempo. Depois de um tempo a gente Vai entender. entende o para que Deus permitiu aquilo. Porque você olha muitas vezes na Bíblia e não entende por que alguns personagens, alguns pais da fé e outros sofreram tanto e dá a impressão às vezes de que Deus abandonou, a impressão que houve injustiça, mas não é. O que José tinha que passar pelo que passou? Ele não era um homem justo? Sim. Por que ele teve que ser vendido como escravo? Por que você acha? Eu aprendi uma coisa, ele foi parar na prisão, não foi? Sim. Por incrível que pareça, a prisão que ele estava era o lugar mais próximo do trono. Ele chegou naquela situação porque foi através de uma situação acontecida no cárcere, dele interpretar sonho, que Faraó precisou dos serviços dele. E dali ele passou a ser o segundo mais importante homem do Egito. Então, se você perguntar por que ele passou tudo isso daí, às vezes você não tem a resposta. Mas se você perguntar para quê, você sabe hoje. Para que ele se tornasse a autoridade que ele se tornou. Então, esta mulher aqui, ela tinha motivos para se sentir desencorajada e amargurada. Ela estava amargurada, mas ela tinha motivos para isso.
ela não podia gerar filhos. Isso para ela era algo terrível. Todos nós podemos enfrentar momentos de esterilidade no nosso dia a dia. Ana não podia gerar filho. E às vezes, Luísa, nós não podemos gerar nada. Nós não conseguimos gerar nada na nossa vida. Parece que tudo em volta está morrendo. E às vezes aqui dentro também começa a morrer algum sonho, começa a morrer alguma coisa. Não é? Não é verdade? Não. Esqueci o nome dela. Silêncio. Silene. Silene, muitas vezes nós não sabemos como sair de alguma situação. E aí a demora, ela pode começar a matar os nossos projetos, matar os nossos sonhos. Chuva. Então, é difícil a gente manter a fé quando nós nos sentimos tão incapazes, às vezes. Mas, com Ana, nós podemos aprender algumas coisas. Porque Ana, ela estava amargurada, mas ela não desistiu do seu sonho. Ela ia no templo chorar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, certo? Aí Jesus fala, imagina o Pai Celestial. Tanto de bênção que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Verdade. O que fazer para a gente sair, às vezes, de um tempo de humilhação, fazendo com que as coisas mudem? O que nós podemos fazer? Tomando o exemplo de Ana. Primeiro lugar, Ana foi ao sacerdote, foi ao marido, foi a alguma autoridade ou foi a Deus? Foi a Deus. Primeira coisa, nós temos que recorrer ao Senhor. Quando ela foi no templo, ela foi lá e depositou sua fé no Senhor. Ela não revelou nem ao sacerdote a causa da sua amargura. Então, há problemas que só Deus pode resolver. Porque Deus é a solução. Tem problema que ninguém vai conseguir resolver. Apenas e exclusivamente o próprio Deus. Amém? Amém. Então, as pessoas podem nos ajudar, mas elas são limitadas. Eu, como pastor, eu sou limitado. Tem coisa que eu posso fazer, eu posso socorrer um irmão, posso orar por ele, eu posso ajudar materialmente, eu posso encorajar, eu posso ensinar, mas eu não posso curar. Eu não posso libertar. Quer dizer, eu posso em nome de Jesus, mas é Jesus que faz. Então, em primeiro lugar, recorrer ao Senhor. Amém? Amém. Segundo lugar, ter iniciativa. A Bíblia diz, levantou-se Ana, depois de comer e beber. Ela estava no templo, ela foi buscar a Deus. Ela terminou de comer e de beber e levantou-se e foi orar. Então, ela levantou-se, assim como nós temos que nos levantar. Mas não levantar para ficar de pé. Levantar numa postura espiritual, emocional, certo? Levantar-se. Porque às vezes nós estamos prostrados. Mesmo quando estamos de pé, buscando alguma coisa, mas por dentro nós estamos prostrados. Desanimados. Sem iniciativa. Então, é necessário ter iniciativa. Nós não podemos entregar os pontos. Se Ana tivesse entregado os pontos, provavelmente nós não estaríamos falando dela. Deus não deu apenas um filho para ela. Ela pediu um filho. Deus deu um filho e um profeta. Um homem de Deus, que foi Samuel, que foi ungir Davi como rei. Entendeu? Então, às vezes, quando nós perseveramos e oramos,
Em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Entendeu? Entendi. Então, veja bem, quando nós perseveramos, quando nós oramos, quando nós tomamos iniciativa de recorrer ao Senhor, a nossa fé não vai ser em vão. A nossa petição não vai ser ao léu. Ela vai chegar no coração de Deus. E Deus com certeza vai se compadecer de nós como se compadeceu de Ana. Porque Deus, quando permitiu que esse texto foi escrito, Ele escreveu esse texto para o dia de hoje, para nós. A Bíblia ela é atual. Ela não é um livro que ficou restrito ao tempo. A Bíblia é atual. A Bíblia, ela vale tanto hoje como vai valer daqui a 100 anos. Como valeu há 1000 anos atrás. Então, nós temos que analisar a Ana e tomar como exemplo a sua iniciativa. Há pessoas que querem um milagre, mas elas não têm nenhuma iniciativa, nem de ser mudada, nem de ser mudada, nem de ser transformada. Ana alcançou o milagre porque ela buscou, ela foi atrás. Para um milagre acontecer, a gente precisa se levantar. Enquanto eu tiver, ninguém me ama, ninguém tem paciência comigo, né? Enquanto eu estiver nessa postura, eu não provoco milagre na minha vida. E Deus não se agrada de mim. Deus não me criou para ser um coitadinho. Deus me criou para ser um vencedor. Deus colocou em mim uma fagulha dele, do seu espírito, para que no momento em que eu precisar, Ele me levanta, Ele me impulsiona. Somos imagem e semelhança. Exatamente. Esta imagem e semelhança não é a aparência física, é no caráter. É na capacidade de transformar fracasso em derrota, na capacidade de transformar tristeza em alegria. Porque quando a gente recorre a Deus, tudo isso é possível. Todo o tempo de sofrimento, de humilhação, é convertido em tempo de glória. E a Bíblia nos promete isso. Ou nós nos apropriamos do que está escrito, ou nós vamos ter um livro de história apenas, e não um livro espiritual. Então, nós precisamos querer ser abençoados. É necessário agir. Amém? Amém. Diga assim, o milagre O milagre não dispensa não dispensa a minha iniciativa. a minha iniciativa. Amém? Não significa assim que Deus vai fazer e eu não vou fazer nada. Eu sou co-participante do milagre. A iniciativa é minha. Por isso que a Bíblia diz, clama a mim. Eu te respondi. Amém. Então nós temos em primeiro lugar que aprender com Ana. Primeiro, recorrer ao Senhor. Segundo, tomar iniciativa. Terceiro, exponha para Deus aquilo que está te humilhando. Vocês repararam que quando as pessoas vão pedir oração, eu falo, pelo quê? Pelo qual motivo você quer a oração? Porque eu quero que a pessoa exponha. Porque ninguém adivinha, né? E a pessoa fala, Deus sabe. Sim, Deus sabe. Mas preste atenção, se você tem um problema e você expõe um problema, no mundo espiritual ele foi ouvido por Deus e pelos demônios. Quando Deus te abençoa, Ele está expondo o demônio à vergonha. E depois você vai na igreja e testemunha algo que você sabe, que eu sei, porque você falou, e se tiver algum diácono perto que ouviu, então o testemunho fica público. Entende? São testemunhas que vão ajudar a autenticar aquele milagre e dizer, de fato, ele pediu e Deus fez. Agora, quando você olha em pensamento e você recebe, ninguém sabe. E às vezes você nem testemunha. E é mais um milagre que aconteceu na sua vida, mais uma bênção que não serviu para glorificar o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz agrada-te do Senhor, Ele considerar o que deseja o teu coração, é isso. Quando nós exaltamos o nome do Senhor, nós estamos nos agradando e agradando Ele. É como dizer, Senhor, eu estou reconhecendo publicamente que foi o Senhor que fez. Você acha que Deus não se alegra com isso? Quando é um caso que você não pode expor em público,
é diferente. Porque você não vai pedir oração por uma causa particular e você se envergonha daquilo, abrir a boca na frente de pessoas. Aí sim, tem que falar, você falar em secreto. Mas depois, quando você vai dar o testemunho, você fala, gente, eu estava com um problema numa área particular da minha vida. Eu quero testemunhar que Deus entrou com providência e eu quero aqui agradecer publicamente. Não precisa expor o motivo. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Então, mesmo porque tem uma pessoa, às vezes, que está na igreja precisando de uma bênção, e ela escuta você falando isso, ela pensa, puxa, Deus faz. Aconteceu comigo. Então, aumenta a fé de quem está ouvindo. Por isso é importante. E aí, o que aconteceu? O sacerdote, ele tem uma percepção errada. Ele achou que Ana estava embriagada, porque ela falava, mas não sabia a voz da sua boca. E ele chega, faz uma acusação. Imagina uma mulher que foi aproximadamente 20 anos buscar uma bênção e o sacerdote nunca fala. A primeira vez que o sacerdote vai falar, ele diz, você está bêbado, mulher? Quer dizer, e ela diz, não, sacerdote, eu estou triste, porque a minha alma está triste. Eu tenho buscado uma bênção e não tenho recebido. E o sacerdote, então, diz para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. O sacerdote, então, ora por ela. Vai em paz, que Deus vai conceder. E aquilo se torna uma profecia, saindo da boca de uma autoridade espiritual eclesiástica. Então, o que acontece é que o sacerdote, ele faz a pergunta e ela responde. E eu pergunto hoje, o que será que está nos humilhando hoje? O que será que nós temos que confessar diante de Deus sobre a nossa necessidade? Qual área da nossa vida que hoje está estéril, não produz, não tem alegria, não tem contentamento, não tem realização? O que será que está acontecendo? Então, nós precisamos abrir o nosso coração e falar, Senhor, estou com um problema aqui. Aí você poderia dizer, mas Deus já não sabe. Deus sabe. Mas quando você fala, você toca o coração de Deus. E é o que eu disse, quando você verbaliza, quando você tem coragem de falar, o poder da sua palavra, de expor diante de Deus, gera até dentro de você algo diferente. Porque tem coisa que a gente tem vergonha de falar. E quando você fala, você joga para fora. Eu sou assim. É assim, não é? Exatamente. Eu não guardo. Você joga para fora e você se sente aliviado. E alivia o fardo. É uma carga que você joga fora. E Deus, Ele quer assim, filho, põe para fora, descansa o teu coração.